Vocês se lembram que quando o Lula tomou posse, ele, dentre outras inúmeras, né, polêmicas que surgiram àquela altura do campeonato, né? A Ema morreu porque davam comida para ela. Teve esse papo, lembra? Teve uma Ema. Sabe aquela Ema? O Bolsonaro uma vez ofereceu cloroquina pra Ema, lembra? A Ema saiu fora, falou, não, cloroquina também não, né, porra? Posso ser Ema, mas não sou burra, né? Uma daquelas Emas morreu mesmo. E aí foram fazer autópsia na Ema. E descobriram que ela tava com uma gordura no fígado, sei lá onde, estômago, não sei se Ema tem fígado, deve ter, né? Enfim, a Ema morreu. E aí descobriram que estavam dando comida pra Ema. Ao invés de dar ração, estavam dando arroz, feijão, macarrão, bife à parmegiana. Olha a Ema aí, ó. Essa aí tá magrinha, né? Não deve ser essa aí. Essa aí é esperta, né? Ela fugiu da cloroquina lá, né? Mas uma Ema morreu. E aí começaram a surgir essas histórias, né? Não, porque mataram a Ema. O Bolsonaro dava pizza pra Ema. O Carluxo tinha um quarto no subsolo. Sabe, o armário estava carcomido. Começaram a surgir essas histórias, assim, né? Para além das denúncias graves, né? Tipo fraude em cartão de vacinação, tentativa de golpe de Estado, surgiam essas coisas meio folclóricas, né? Você fala assim, pô, mas o cara dava arroz e feijão pra Ema mesmo, dava pizza pra Ema. Pô, que estranho, não sei o quê, né? Tinha essa coisa. E uma dessas histórias era o desaparecimento de móveis do Palácio da Alvorada, que é onde mora o presidente da República. O presidente da República trabalha no Palácio do Planalto e mora no Palácio da Alvorada. O presidente, a primeira-dama, olha, lindo o palácio, né? Lindíssimo. Deve ser estranho você morar num lugar desse, né? É claro, tem uma ala residencial, né? Não é? Você não é que a cozinha tá aqui na ponta, o banheiro tá lá na outra, né? Não é isso. Você acorda à noite e faz xixi no meio do caminho porque não dá tempo de chegar. Tem uma ala residencial aí específica. E quando o Bolsonaro assumiu, disseram o seguinte, desapareceram mais de 200 móveis. Ah, porra, mas como é que o Nicolas está lembrando aqui, as carpas morreram, tinha a história das carpas, né? Nicolas, qual era a história das carpas mesmo? Que tinham tirado a água do lago para pegar moeda, um papo estranho lá, mas você falou da carpa, eu lembrei da carpa também, teve isso aí mesmo. Mataram a carpa, pô, umas histórias malucas. Você fala, porra, não é possível. O cara matou a Ema dando pizza, matou a carpa pra pegar a moeda que jogavam no lago. Né? Do que a gente tá falando? Que tipo de gente é essa, né? E aí, uma das histórias sumiram com o sofá, o armário desapareceu, a cama do Bolsonaro não tá mais aqui, o Lula não tem onde deitar, aquelas histórias. Você fala, porra, será que é verdade isso? Não tem como checar, né? Quem vai saber disso? Aí saiu a Janja denunciando, não, porque tiraram a cortina, que a máquina de lavar roupa não tá funcionando, o pé do sofá tá carcomido, o cachorro fez xixi no tapete, sabe? Essas histórias de inquilino, sabe troca de inquilino? Porra, o cara arranhou toda a minha parede aqui, parece que mastigava a porta, tá tudo arranhado aqui, não sei o quê. Ficou meio que esse papo. Troca de inquilino, sabe? Inquilino e proprietário. Então, o papo era, sumiram com 261 móveis. 261 móveis. E não era coisa pequena, era cama, armário, essas coisas, baú, penteadeira. Acharam. 1 ano e 3 meses depois, né? Foi em janeiro, a posse foi em janeiro do ano passado. Nós estamos em março, fim de março do ano seguinte, a posse. Eis que alguém abriu um depósito lá e acharam aquilo que tinha desaparecido. A Presidência da República encontrou todos os 261 bens do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos e foram motivo de troca de farpas entre os casais presidenciais. Lula da Silva, Lula e Janja, de um lado Lula e Janja, de outro Bolsonaro e Michele. A disputa teve início durante a transição de governo no início do ano passado, quando Lula e a primeira-dama Janja reclamaram das condições da residência oficial e apontaram que alguns móveis do patrimônio estavam faltando, quando Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro encostaram o caminhão e levaram a mudança embora. Mas não foi só isso. Essa suposta ausência dos móveis custou a nossa grana.
custou grana para nós. A ausência dos móveis foi um dos motivos alegados para o novo governo, na época, gastar quase R$200 mil em móveis de luxo. Para ser mais preciso, R$196.700. Hoje, Bolsonaro disse no antigo Twitter: todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. A Secretaria de Comunicação Social... Eu tô rindo aqui porque beira o inacreditável, né? Nós estamos falando de 2 presidentes da República, né, minha gente? Você tem de ter o mínimo de dignidade, né? Quando a troca de acusações desce para esse nível, né? Cadê o lençol que estava na gaveta aqui? Né? Aí vira briga de rua, né? A Secretaria de Comunicação, após publicação da reportagem, disse que a busca pelos móveis revelou descaso com a manutenção do patrimônio, sem incitar diretamente a família Bolsonaro. Os trabalhos foram finalizados somente em setembro do ano passado, quando todos os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial. Ou seja, houve um descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Olha, está certo que o palácio é grande, né? Mas também é grande o número de funcionários que tem à disposição. Se essa presidência da República quisesse, ela faria uma lista. Aliás, ela tinha a lista do que estava faltando, né? Se ela tinha a lista do que estava faltando, ela podia botar uma pequena parte dos, tenho certeza, centenas de funcionários que ficam à disposição no Palácio da Alvorada para procurar esses móveis. Mas não, preferiu denunciar o ex-presidente e a esposa dele por furto ou por... Enfim, quando você chega a uma casa, você aluga uma casa, né? Volta para essa casa e diz: sumiram 261 objetos que tinham aqui, você naturalmente está acusando quem estava lá dentro, certo? Se desapareceu, só tinha uma pessoa lá dentro, né? Ou ela jogou no lixo, enlouqueceu, jogou tudo no lixo, ou levou tudo embora. Então ficou subentendido na época que o Bolsonaro de alguma forma tinha dado fim naquilo. Ou jogou pela janela, mandou enterrar no jardim, ou roubou. Levou embora, botou no caminhão e levou embora. Foi o que ficou subentendido na época, né? O levantamento do patrimônio do Palácio da Alvorada pela Comissão de Inventário Anual da Presidência da República havia apontado então a falta desses bens. O relatório final só foi concluído em setembro do ano passado, quando todos os itens foram encontrados. Vejam só, acusaram, encontraram, depois de muito tempo, depois de acusar de maneira leviana. O ex-presidente Bolsonaro pode ser acusado de muita coisa. Aliás, ele foi indiciado ontem, a gente falou aqui, né? História da vacina, tentativa de golpe de Estado. Agora, roubar móvel, não. Aí também não, porra. Né? Mas vejam como é injusto, não é? Porque o governo Lula chegou, o presidente Lula e a primeira-dama Janja chegaram ao Palácio da Alvorada dando a entender que coisa nossa, porque aquilo é patrimônio do povo brasileiro, embora a gente nunca vai encostar a mão naquilo, né? Naquele sofá macio, aquele acolchoado confortável, né? Dizem que é nosso, mas não vamos sentar o nosso bumbum nunca ali, né? A não ser que um de nós vire presidente da República. Se um de vocês virar, me chamem para ir lá um dia, né? Mas ela chega denunciando o roubo, o furto, o desaparecimento de bens públicos. E em setembro, terminam o levantamento dizendo que o que eles tinham denunciado como roubado estava lá e não comunicam com a mesma contundência que tinham se enganado, que tinham encontrado os móveis lá no Palácio da Alvorada. É preciso ser republicano. Essa foi uma expressão que ficou muito popular, né? E foi popularizada de uma maneira ruim, né? Porque quando a gente fala em ser republicano, é tratar de forma republicana mesmo o seu adversário. Republicana dentro da lei, dentro da legalidade, com ética, com respeito, mesmo aqueles com quem você trava as piores batalhas, né? Acharam tudo em setembro e não avisaram. Não contaram pra gente. A Folha questionou a Secretaria de Comunicação em qual local específico do Alvorada os móveis foram encontrados. Alguém poderia falar assim: botaram lá no fundo, lá no meio do mato, né? A Secretaria disse que eles estavam nas diversas dependências do palácio sem fornecer detalhes. De acordo com pessoas com conhecimento do tema, boa parte estava em um depósito. Não deve ser tão difícil assim de encontrar esse depósito, né? A chamada Guerra dos Móveis teve início nos primeiros dias do governo Lula, quando
O Lula foi morar num hotel, teve isso, né? Eu tinha até me esquecido disso. Não se mudou para o Palácio da Alvorada, reclamou do estado de conservação das residências oficiais do Alvorada e da Granja do Torto. Durante um café da manhã com jornalistas, afirmou que Jair Bolsonaro e sua mulher Michele levaram tudo. Grave, hein? Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é patrimônio público, afirmou o presidente. Pelo menos a parte de cima do palácio está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está todo desmontado, não tem cama, não tem sofá, possivelmente, se fosse dele, ele tinha razão de levar, mas ali é uma coisa pública. Michele reagiu meses depois, em abril, afirmando que todos os móveis que foram levados eram dela própria e não bens públicos. Ironizou o casal Lula e Janja ao pedir a instalação de uma CPI dos móveis do Alvorada. Em uma sequência de stories no Instagram, respondendo à pergunta de um seguidor, Michele disse que os móveis estavam no depósito da presidência e que utilizou a sua mobília própria a partir do segundo semestre de 2019. E estava certa a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Estava tudo onde ela falou que estava, num depósito, e o governo Lula, que acusou o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de sumir com tudo, sabia desde setembro que estava tudo lá e não contou ao país. Assim como o Lula denunciou o suposto sumiço e disse que o país tinha de saber porque aquilo é bem público, tinha obrigação também de ter dito pra gente que se enganou, que denunciou antes de ter prova e que encontraram tudo dentro de um porão, de um depósito qualquer no Palácio da Alvorada. Uma coisa é deixar mal cuidado, outra coisa é furtar. Então, me parece que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tem razão ao dizer que foi vítima de uma denúncia caluniosa. Ele foi denunciado aqui, porque quando alguém diz sumiu com tudo, sumiu como? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.